Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre espiritualidade e diversidade. E eu estou fazendo uma sequência de vídeos falando sobre os problemas interpretativos da Bíblia, porque esse livro que eu estou lançando é um livro de interpretação bíblica, de estudos bíblicos. Então, é muito importante a gente falar dos vícios que a gente possui para ler a Bíblia. E que é isso que acaba complicando. O problema não está no texto escrito em si, o problema está na forma como a gente interpreta esses textos. E aí tem, né, um slogan aí que o pessoal fala, né, Jesus é legal pra caramba, o que estraga é o fã-clube. É mais ou menos assim. A Bíblia é muito boa, o que estraga são os seus intérpretes. E a gente precisa ter essa consciência de que a nossa forma de ler a Bíblia ela é defectiva, ela é disfuncional, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, ajuda a compartilhar esse conteúdo com as pessoas, porque a gente precisa muito gerar engajamento aqui e, acima de tudo, o YouTube precisa reconhecer que o nosso trabalho é relevante e assim você nos ajuda, tá bom? Bom, eu queria falar hoje de um outro problema interpretativo que a gente tem nas escrituras, que tem a ver com a nossa catequese. Eu estava falando que a missiologia, tanto evangélica quanto católica, ela nos ensinou a ser literalistas com, né, com o texto bíblico. E a interpretação literal ela nunca nos ajuda. Ela precisa ser uma interpretação contextualizada. Se a gente entender esse processo, a gente evita vários problemas de essencialização de conteúdos que não são essencializados na sua escrita. Bom, onde é que eu vou chegar com isso? Deixa eu descomplicar aqui um pouquinho. Primeiro, a forma como nós fomos ensinados a interpretar a Bíblia, além de ser literal, linear, ela também tinha um objetivo proselitista. O que eu quero dizer com ênfase proselitista? Eu quero dizer que toda a forma como nós fomos ensinados a ler a Bíblia foi pensando em converter alguém ao nosso segmento religioso. Esse fim de semana eu tive num evento, numa igreja batista de pequena proporção. Já tem muitos anos que eu faço parte de igrejas muito grandes, igrejas com mais de 100 mil, né? Desculpe, 5 mil membros, igrejas que eles chamam de mega igreja, né? Mas não chega a ser mega igreja, mas igrejas grandes, com mais de 5 mil membros, entre 5 e 10 mil membros. E quando a gente está numa comunidade tão grande assim, a gente tem que encontrar o nosso nicho dentro da comunidade, e eu acabo tendo as comunidades dentro da própria igreja onde eu frequento e onde eu me identifico. Então, são os grupos pequenos, os grupos de afinidade. E num desses grupos pequenos, nós fomos visitar um projeto esportivo numa região de vulnerabilidade social, lá na zona leste de São Paulo. Quase uma hora de viagem de onde nós estamos. Então, projeto lindo, inclusive, mas eu quero mencionar a forma como eu vi uma pessoa fazer a apresentação do Evangelho para crianças pequenininhas, entre 5 e 6 anos de idade, 7, até os adolescentes, explicando o plano de salvação daquele jeitinho quadradinho de 4 passos que nós fomos aprendendo na catequese batista, numa linguagem que não dialoga mais com a realidade, com um vocabulário, um glossário altamente complexo, teologicamente complexo, que a pessoa simples não entende, e não se conseguia mudar sequer os termos. Então, termos como expiação, pecado, sacrifício, redenção, que são conceitos teológicos densos, que a gente, quando vai para uma faculdade de teologia, passa meses estudando isso até entender o que é. Quando se apresenta o evangelho para uma pessoa, se espera que ela entenda isso sem explicar o que é. Nós não mudamos nem o formato de falar essa mensagem. Nossa dificuldade com contextualização é tão grande que eu estava comentando com um amigo, eu falei assim, meu Deus, como nós somos escravos do método. De certa forma, eu vejo isso muito
Porque quando a evangelização missionária chegou aqui, ela nos ensinou a convencer as outras pessoas de que o jeito como elas pensam é errado, que elas só vão ser salvas se pensarem do jeito da gente. E o que eu percebo na minha experiência teológica, na minha experiência de espiritualidade, é que Deus não está restrito à forma como eu compreendo que ele age para agir. Ou seja, existem relatos inúmeros de pessoas, por exemplo, no mundo muçulmano, onde falar de cristianismo é proibido, e que essas pessoas tiveram encontros com Jesus, lendo um texto bíblico escondido, ou então em sonhos, Jesus apareceu para elas. Então, veja, Deus não precisa dos nossos métodos de evangelização para se revelar para a humanidade. Não mesmo. E quando a gente fica acreditando que essa é a única forma de Deus se fazer entender para a humanidade, a gente está lascado. Tem uma professora fantástica que eu sigo aqui no Instagram, a professora Regina Célia, é uma mulher que está recebendo premiações humanitárias pela questão étnico-racial, a luta dela das mulheres negras, etc. E ela estava falando uma coisa muito interessante, né? De uma época que ela foi levada para o candomblé para fazer, né, toda a iniciação dentro do candomblé, e chegou lá, a sacerdotisa, a mãe de santo que estava coordenando a sessão lá, disse assim: tira essa menina daqui, porque ela não é daqui, não. Não é muito intenso isso, muito crítico isso, de que no mundo e no reino espiritual se sabe quem são as pessoas que têm um contato com a divindade de uma maneira diferente. Então, veja, isso não está escrito na Bíblia, mas isso é real. Isso acontece. Ela contou isso no testemunho dela. Isso é incrível. Por que que é incrível? Porque mostra que Deus não está restrito ao quadradinho do nosso formato catequético. O formato catequético que a gente usa foi criado pela gente, mas ele não restringe a ação de Deus. Ele não restringe a forma como Deus se manifesta para a humanidade. Então, a gente precisa entender que esses métodos evangelizadores funcionaram para a gente por muito tempo e ainda até funcionam, porque muita gente acaba tendo um encontro com Jesus a partir dali. Mas não é a única forma que existe de se falar de Deus para as pessoas. Quando a gente adentra esse mundo que eu pertenço, que é o mundo da espiritualidade mística, e que a gente começa a encontrar budista, hinduísta, místicos cristãos, místicos do judaísmo, a gente vai percebendo que a linguagem é uma só. Parece que esse denominacionalismo, essa forma sectarizada de pensar religião nunca existiu entre nós. Porque a linguagem que nós falamos é a linguagem da mística, da espiritualidade profunda, de conhecer a Deus e de se relacionar com esse Deus. Então, é muito curioso que existe um patamar da espiritualidade que está para além desse proselitismo. E esse patamar da espiritualidade, ele consegue dialogar com religiões de vertentes diferentes. Ele consegue não demonizar a forma de pensar do outro. E aí você me pergunta, mas Lília, então por que as igrejas não aprendem isso? É porque as pessoas não têm tempo para a espiritualidade. Elas têm tempo para a religiosidade, elas têm tempo para dogmatismo, elas têm tempo para a doutrina e para a formatação de comportamento religioso. Mas ter espiritualidade profunda dá trabalho. Exige meditação, exige autoconhecimento, exige autocrítica o tempo inteiro. Existe capacidade de olhar para dentro de si e enxergar os próprios erros, antes de apontar o erro dos outros. E esse é um autoconfronto que muita gente não está afim de fazer. Então, eu digo isso para vocês porque eu sinto essa carência também nas igrejas inclusivas. Eu não vejo nas igrejas inclusivas um trabalho profundo de desenvolvimento de uma espiritualidade relevante. Eu vejo uma réplica dos modelos dogmáticos que a gente vê por aí.
eu vejo uma réplica dos modelos dogmáticos e religiosos que a gente já está vendo nas outras igrejas, mas as pessoas não estão desenvolvendo espiritualidade profunda. E isso é muito preocupante. Isso significa que dentro dos espaços onde se pretende ter um pouco mais de liberdade para as pessoas LGBT+, também não se está desenvolvendo maturidade cristã ou maturidade espiritual. E aí acaba o sistema ficando defeituoso do mesmo jeito. A gente só está fazendo o mesmo defeito dentro de um ambiente LGBT+. E aí, para onde é que a gente vai? Bom, amanhã eu continuo falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? A terceira característica lá da forma como os missionários nos ensinaram a ler a Bíblia, que é problemática. Até lá. Tchau.